Bom, agora é hora de ficar por dentro da política. Nós vamos falar com o comentarista Matheus Perussi. Matheus, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Mix. Obrigado você, Eudes. Mais uma vez cumprimentá-lo, cumprimentar o Ricardo, os ouvintes, os telespectadores da Mix. Muito bem, Matheus Perussi, a gente vai falar um pouquinho sobre a polarização entre Lula e Bolsonaro, que continua bastante ativa, né? E se ela vai afetar as eleições de presidente prudente. Muito se dizia que lá no começo iria afetar e alguns candidatos realmente apostando nessa polarização. Acontece que o ano está passando, o governo está aí, o governo do presidente Lula, o Bolsonaro nesse momento está inelegível e a gente fica olhando para saber qual a influência dessa macropolítica na micropolítica aqui de presidente prudente. Sim. Eudes, independente da inelegibilidade do Bolsonaro, situação que o Lula também veio a passar, né? As duas figuras, elas representam uma ideia, elas representam um partido, elas são à frente, são o rosto de duas ideias, né? E olha só que interessante, eu estou aqui no celular, eu trouxe alguns números da última eleição, a eleição de 2022, para presidente. O Bolsonaro, ele teve no primeiro turno 80.615 votos. Isso representa 62%. O Lula teve 38.227, representa quase 30%. Aí vem a Simone Tebet com quase 6,5%, o Ciro teve mais de 3 mil. No segundo turno, o Bolsonaro ele sobe para quase 90 mil votos. Tem 89.544. Então ampliou bastante. Isso. O Lula, ele sobe para 42 mil votos. Então, para quem pensa que na nossa região não tem quem é do Lula, quem tem do lado do PT, petista, tem sim, os números mostram isso. Mas mais interessante que isso, Eudes, é mostrar que a votação total em votos válidos para presidente no primeiro turno é de 129.714, quase 130 mil. No segundo turno, isso aumenta para 131.674. E você vê isso também acontecendo para governador, né? Você tem uma votação no primeiro turno de votos válidos de 121 mil. No segundo turno, 126 mil. E para senador, 115 mil. Então, Matheus, o que isso representa aí, então? Então, Eudes, todos esses números aqui são maiores do que a eleição para prefeito de 2020 e 2016. Ou seja, as pessoas, elas se animam mais. A emoção, porque o voto é emoção. Sempre costumo dizer isso. O voto não é razão, é emoção. É inconsciente, não é consciente. E é subjetivo, não é objetivo. É importante guardar esses 3 pontos. E a gente vê que o cenário nacional motiva o eleitor a ir para as urnas. Então, assim, você vê que a União é algo tão distante, Eudes. Brasília é algo tão distante de Prudente. São Paulo, a capital, é algo tão distante de Prudente. Né? O Senado Federal é algo tão distante, tão obsoleto da Câmara Municipal. Mas as pessoas estão mais motivadas a votarem nessas figuras que estão representando a União, o Estado, o Senado, do que votar aqui dentro do próprio município. Aonde que pode causar esse impacto? Eu vejo da seguinte forma, não é nem tanto na figura Lula e Bolsonaro. Eu acredito que os valores, algumas bandeiras, alguns pontos podem ser explorados que remetem a determinada figura ou não. Exemplo, corrupção, vai remeter a fulano e por aí vai. Mas eu vejo principalmente a questão de você estar com um partido do lado do Lula e do Bolsonaro no tempo de TV, na chapa de vereadores, porque você tem uma chapa com 14 pré-candidatos a vereador, são praticamente cabos eleitorais do prefeito dentro da campanha, muitos se comportam assim. Recursos que vem também, eu acho que esses pontos se destacam até mais do que a bandeira. Acredito que vá sim haver a tentativa de um candidato ou outro explorar a figura do Bolsonaro, mas dentro da eleição local, acho que talvez até a figura do Tarcísio, que seja um pouco mais neutro, uma figura mais de centro-direita, talvez venha a ser até mais explorado do que isso. Porque não tem um candidato assim que talvez representa tanto, que parece tanto assim com o Bolsonaro, entendeu? Então vai mais pelo discurso mesmo. Aí você vai ter que puxar o histórico daquele candidato. Mas ele vem tendo linhas lá no passado, já tem a ver com o Bolsonaro, ou teve a ver com o Lula e por aí vai. Eu acho que isso daí vai chamar muita atenção das pessoas. Vale destacar que esses dois extremos, né, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles podem trazer voto de legenda para esses partidos. Mas é interessante olhar também quem está ali, para quem você vai dar o seu voto. Porque às vezes você coloca na sua mente uma figura que, é o Bolsonaro, vou votar no 22 aqui que vai ter um vereador igual o Bolsonaro. Quem você vai estar fortalecendo se você apertar o 22 do voto de legenda? É uma figura que de fato representa o Bolsonaro? Isso vai ser explorado pelo outro lado também. Então eu acho que
tem certa influência sim, mas eu acho que não vai ser tão decisiva no fator bandeira. Eu acho que é mais relacionado a tempo de TV, chapa de vereadores, recursos. Eu acho que esses pontos vão ser muito mais explorados do que a ideologia da esquerda e da direita de Lula ou Bolsonaro. Muito bem, tá aí, Matheus Perussi, obrigado mais uma vez. Aqui nós temos outros assuntos para discutir sobre eleições e nos próximos programas vamos trazer novamente o Matheus Perussi para falar com a gente. Valeu pela explanação aqui no Jornal da Mix.